presença, esse livro maravilhoso. Pratique a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse livro vai te abençoar muito. E esse aqui que é para pastores e líderes, meditações para pastores e líderes. Depois você pode ouvir, se você é líder de uma empresa, líder de um negócio, líder da sua casa, líder da sua vida, por favor, faça isso. Leia esse material. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Interessante que Mateus está falando dele mesmo, Levi, né? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Só isso. Quem resiste a um olhar como esse? Quem resiste a uma voz no seu interior assim? Ele passou, ele olhou para Mateus dentro da coletoria e disse: Mateus, segue-me. No filme The Chosen ele ainda fala: Mateus, filho de Alfeu, segue-me. E Mateus foi saindo. Ele não prometeu nada. Ele não prometeu carro novo, casa nova. Ele não prometeu sucesso. Ele só olhou assim dentro dos olhos e disse: segue-me. Eu fico imaginando Mateus tirando o coletinho, fechando o caixa. Será que a gente bateu a meta hoje? Não sei. E nem quero saber, porque onde é que você vai, Mateus? Vou atrás daquele homem ali. Você conhece ele? O pessoal está chamando ele de Messias. Eu vou. Você sabe onde ele está indo? Você é louco? Você quer isso mesmo? Essa é a vida que você quer, Mateus? Você tem segurança financeira aqui, rapaz. Você tem um emprego, você tem tudo certo aqui. Mas ele está me chamando. Está aí uma coisa que você vai ter que resolver na sua vida um dia. Quando você ouvir a doce voz do Espírito dentro de você, e aqueles olhos firmes batendo dentro dos seus olhos, e ele só olhando para você e dizendo: segue-me. Eu vou ler mais um versículo para não ficar só nesse. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que ele come? Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem precisa de médico é os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois eu não vim chamar o justo, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Tem pecador aí do seu lado? Já deu uma boa olhada? Tem? É tudo igual, né? Glória a Deus. Esse é o evangelho que eu conheço, irmãos. É o evangelho de Cristo. E é sobre esse Cristo que eu quero falar para você aqui nessa noite. Esse evangelho que eu conheço, eu não conheço outro evangelho. E a Bíblia até diz que se alguém vier pregando outro evangelho, seja anátema. Louvado seja Deus. Essa semana foi uma semana muito intensa, com muito trabalho. Nós tivemos em Campinas ministrando na quarta de manhã, quarta de manhã, com todos os pastores que caminham conosco na região de São Paulo, alguns de Minas. À noite lá no Mevan de Campinas. Depois
fomos para Atibaia, depois fomos para Goiânia, sexta-noite, sábado de manhã em Goiânia, chegamos no aeroporto, já fomos direto para o culto. Você come aquela comidinha rapidinho ali atrás do púlpito, e já sobe, e vai pregar, e sábado de manhã também, e acabou o culto, já fomos para o aeroporto, chegamos em casa ontem, 8 horas da noite. E uma coisa eu tenho visto, sabe? A nuvem. A nuvem é interessante porque você não vê e você não toca, mas você acessa ela. Você não consegue tocar na nuvem, você não consegue ver ela, mas você consegue acessar ela. E à medida que você vai caminhando com Cristo, você vai acessando a nuvem, e você vai vendo que parte de você vai morrendo e uma parte vai nascendo. Então eu ouso dizer que você é alguém que está morrendo para que nasça algo na sua vida, né? E você vai ver, acho que alguém falou isso, eu não lembro quem foi. Eu não sei se fui eu que falei ou se foi alguém, mas tem muita coisa. A gente está num lugar que todo mundo fala, né? Então muita gente falando, glória a Deus. Que muitas pessoas, elas gastam a segunda parte da sua vida para se consertar da primeira. A pessoa vive uma parte da vida, depois ela gasta a segunda parte da vida para consertar os traumas da primeira parte. E isso só é possível em Jesus, irmãos. Só é possível na vida com Deus. Deus, eu tenho aprendido que o Senhor não quer que você chegue rápido. Deus quer que você chegue pronto, que você se prepare no caminho, né? Então ser constante é muito melhor do que ser acelerado. Vai ter lugares na sua vida que você vai tirar o pé do acelerador, você está indo muito rápido, e aí você não desfruta da viagem. Você já fez uma viagem de negócio, você vai e volta, não desfruta. É diferente de uma viagem de passeio. Uma viagem de passeio você tira foto até de posto de gasolina. Você para tirar foto, tudo é lindo. Aquela árvore, tem uma árvore que você passa nela todo dia, mas como você está viajando para trabalhar, você não vê. Mas aí que você passa. Agora o objetivo da viagem mudou, é de passeio, aquele IP amarelo. Aí você diz, ai que lindo. Você para, vou tirar foto. Por quê? Porque você agora está desfrutando da viagem. Eu sei que todo mundo quer chegar num lugar em Deus, mas sem desfrutar da viagem você não vai aproveitar nada, meu amigo. Você não vai aproveitar nada o que o Senhor tem para você. Então eu ouso dizer, seja constante, né? Seja constante. E não se comprometa só com aquilo que você quer ouvir. Porque se você está comprometido com aquilo que você quer ouvir, certamente você não estará comprometido com aquilo que Deus quer falar. Porque tem coisas que Deus quer falar e não são coisas que você deseja ouvir. Mas por isso você vai ver muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque estão ouvindo um evangelho fraco, um evangelho que não prepara a pessoa para o dia mau. É o evangelho da celebração. Glória a Deus, eu sou celebrativo demais, Fábio. Eu sou celebrativo demais. Pensa num cara que celebra. Eu celebrei até o jogo do Flamengo hoje. Não. É verdade, hoje eu abri mão. Hoje eu disse, que time que joga bem esse time. Não, hoje eu até torci para vocês, mas é só hoje, amanhã eu já volto ao normal. Então, se você está comprometido com aquilo que você quer ouvir, certamente você não vai se comprometer com aquilo que Deus quer falar. Então não são dias de ouvir o que você quer, são ouvir de você pedir, Deus, o que eu preciso ouvir nesses dias, para o Senhor dar direção para a minha vida, para aquilo que eu preciso viver e aonde eu preciso estar. Porque tem coisas que a gente vai fazendo no caminho e a gente acha que Deus vai encaixar tudo que Ele é e tudo que Ele quer na minha forma de vida. Não, irmãos, eu acredito que Deus está disposto a derrubar tudo que não foi Ele que edificou. Para quê? Com o objetivo de fazer de novo. E deixa bem claro que a glória da segunda casa é sempre maior que a primeira. Não existe um evangelho sem restauração, e não existe restauração sem restituição. O que é restaurado precisa ser restituído. Então, por favor, não ponha fermento no evangelho para que ele cresça, porque o evangelho é um pão sem fermento que não para de crescer. Aonde você vai, as pessoas estão cheias de Deus. Tem muito, e alguém diga, mas isso aí não é Deus, isso aí é distração. Não importa, irmãos. Eu não vou ignorar aqui a fome das pessoas e a pureza das pessoas que buscam a Deus.
A pessoa pode estar até tomando uma água doce. Talvez não seja água pura, talvez seja uma água doce. E uma água doce ela acalma, ela não mata a sede, mas ela acalma pelo menos. Mas se essa pessoa está bebendo água doce e está gostando, certamente quando vier água pura, ela vai viver o melhor de Deus na sua vida. Então o Senhor é o nosso aferidor de medida. Jesus é o meu modelo maior. Eu tenho muitas referências, irmãos, de homens e de mulheres de Deus. Muitas. Não é uma ou duas, não. Tem algumas referências que eu tiro o meu chapéu, que eu bato continência. Mas o meu modelo é Cristo. O meu modelo de vida é Cristo. Então o meu aferidor é Cristo. Mas aquele que vem conferir é diferente daquele que vem aferir? Não. Eu acredito que o aferidor é Cristo, mas aquele que confere a medida é o Espírito de Deus. O Espírito Santo vem conferir, ver se aquilo que foi determinado pelo aferidor de medida está sendo praticado e sendo vivido. Então, a unção, irmãos, de Deus e a organização do homem, elas caminham juntas, né? Alguém esses dias até me perguntou, nós estávamos indo de carro agora, nós pegamos um voo aqui para ir para São Paulo, que é muito mais barato do que ir para Campinas. Fomos a equipe toda pelo valor de uma passagem. Então fique esperto, irmão. Aí o irmão foi buscar nós de carro lá em São Paulo, e a gente veio de carro. E ele estava falando pastor, qual é a diferença do tradicional e do pentecostal? O que o senhor acha? Eu digo, xarabacantaraia. Eu digo, irmão, é que um diz que a Bíblia é melhor do que o Espírito, o outro diz que o Espírito é melhor do que a Bíblia, e a palavra diz que que a Bíblia é Espírito e vida. Então é melhor a gente ficar com os dois. É melhor você ficar com aquilo que não muda, com aquilo que se move. Fica com os dois. Ele disse, pastor, eu traduzo o tradicional, ele vê, mas não anda. O pentecostal anda, mas não vê. Eu achei muito engraçado. Um vê, mas não anda. O outro anda, mas não vê. Eu digo, meu filho, que coisa boa isso aí, hein? Coisa boa. Mas irmãos, pega aquilo que não muda, a Bíblia, com aquilo que se move, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Pega a Bíblia e leia pelo Espírito. Como é que eu vou ler pelo Espírito? Como é que faz, pastor? Seja amigo do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo, me ajude a entender. Porque o Espírito Santo, ele vai trazer aquilo que Deus disse para os seus dias. Você vai pegar aquilo que Deus disse e vai viver revelações daquilo que Deus está dizendo, irmãos. E você vai passar tempo com Deus. Para mim, a diferença do tolo e do sábio está naquilo que ele faz com o seu tempo. O que você faz com o seu tempo? O tempo que você tem livre, o tempo que você não está trabalhando, não está fazendo alguma coisa para você. Você gasta tempo com o quê? Meu irmão, aonde você gasta tempo define muito aquilo que você quer da sua vida. As escrituras falam que Jesus chamou eles para andar sobre as águas. Jesus disse, Pedro, vem. E Pedro foi, andou sobre as águas. Mas daqui a pouco ele parou, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E ele pediu socorro, Jesus, me ajude. Então eu vou falar uma coisa para você. Mais importante do que aprender a andar sobre as águas é aprender a pedir socorro quando você começa a afundar. Então quando você não estiver bem, peça socorro, irmãos. Não afunda sozinho, mesmo você sabendo nadar. Pedro começou a afundar e ele não era um homem comum, ele era um pescador. Quem entendia de mar ali era Pedro. Jesus era carpinteiro, ou pedreiro, que seja, ou marceneiro. Pedro era pescador. Quem entendia de mar era Pedro, mas ele afundou e pediu ajuda. Amém? Mais importante do que você aprender a andar sobre as águas através das suas habilidades, através da graça de Deus, é importante também você pedir ajuda quando você não está bem. De você estender a mão
para receber também. Quando eu olho para esse texto de Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13, eu fico pensando: Jesus, não nos deixa perder o ímpeto do Evangelho. Irmãos, eu aceitei Jesus no dia 1º de dezembro de 1995, eu tinha 28 anos de idade. Vai fazer 30 anos agora, dia 1º de dezembro. Eu era um crente desviado dos 14 anos, 13 para 14 até os 28. Deixava ir assim na congregaçãozinha que era lá perto de casa, e eu ia para os pagodes da vida. Aleluia. Jesus, um dia eu entrei com ela e nunca mais saí. Deixa eu falar uma coisa para você. A interpretação errada do cristianismo, ela dificulta as pessoas entenderem a solução que o cristianismo tem para a vida delas. E por isso muitas pessoas não mergulham fundo, elas ficam sempre no raso, para que Jesus resolva a sua situação repentina, para que Jesus resolva, para que Jesus dê uma palavra. Quantas pessoas param na minha frente e dizem: pastor, libera uma palavra. E a minha vontade às vezes é dizer: vai orar, vai estudar, vai se preparar. Mas como eu sou um crente que quer ganhar outros crentes, que quero propagar o Evangelho, eu sempre digo: olha, Deus tem algo na sua vida que você ainda não descobriu. Seja um garimpeiro das Escrituras. Então uma interpretação errada desse cristianismo, ela dificulta a solução que ele produz na vida das pessoas. A deturpação da interpretação dificulta a solução. Até rimou. A deturpação da interpretação dificulta a solução. Tem muita vida aqui, mas mal interpretada pode vir a morte na sua vida. Mal interpretada, você pode ser presa de algo ou de alguém. Irmãos, por isso interpretar o cristianismo sem vivê-lo na íntegra é ineficaz, meu irmão. É ineficaz. Eu e você precisamos interpretar o que Deus quer de mim, porque assim, eu não tenho como entender se eu não pular, se eu não mergulhar, se eu não entrar. Eu preciso entrar, irmão. É que nem provar paraquedas. Você não prova o paraquedas dentro do avião. Você não prova o paraquedas dentro do avião. Você tem que pular. Tem até a história de um instrutor. Um instrutor, quando está muito sério assim, vocês ficam me olhando com a cara séria, tem que relaxar um pouco. Um instrutor falou pro rapaz que ia pular de paraquedas assim: olha, você vai pular, né? Aí você puxa o primeiro gatilho. Se falhar, você puxa o segundo. Tem 2 paraquedas. Aí quando chega lá embaixo, o jipe está lá embaixo te esperando para te trazer de volta para a base. Aí o cara: tá bom. Ele pulou, puxou o primeiro, falhou, puxou o segundo, falhou. Ele disse: só falta o jipe, não está lá embaixo para me pegar agora. Histórias do pastor Ulisses. Então sabe por que nós muitas vezes temos um cristianismo ineficaz? Por causa da interpretação dele. As pessoas só querem que Jesus resolva as coisas. Jesus quer transformar vidas, irmãos. Vidas. Jesus quer que você e eu nasçamos de novo. Eu preciso nascer de novo para poder ver e para poder entrar nesse reino, para poder viver o reino, para entender coisas que já aconteceram, que já foram resolvidas, mas coisas que ainda não aconteceram, que precisam de mim, precisam das minhas lágrimas, do meu serviço, do meu recurso, irmãos. Porque se eu ficar com essa historinha: está consumado, está consumado, está consumado, eu nunca vou fazer nada por Jesus. Eu vou ficar sentado assistindo televisão, esperando que Jesus resolva a minha vida. E quando sou abordado, eu ainda digo: não, Jesus já pagou o meu preço. Jesus, ele disse: está consumado. Sabe o que ele disse, Luiz Hermínio? O acesso está aberto. Você pode entrar, garoto. Vai para cima, vai viver o que Deus tem.
Por isso nós temos um cristianismo ineficaz. E é ineficaz para quem fala e para quem ouve. E o pior, irmãos, o pior é que essa deturpação, ela não brota da ignorância, ela brota da vaidade do saber. Porque às vezes a pessoa sabe muito, mas ela não tem paciência para lidar com a ignorância. E Jesus deixou bem claro, ele disse: vós que sois sábios, sois fortes, tende paciência com aquele que é mais fraco. Porque a ignorância, irmãos, ela pode ser resolvida com o conhecimento, mas a vaidade do saber, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 8 que ela incha. Por isso nós precisamos de uma mente aguçada, renovada pelo Espírito. Nós precisamos de um coração em chamas, apaixonada por Jesus e pela sua obra e pelas pessoas que o rodeiam. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor vai queimar a tua mente com tanta capacidade, mas Deus também vai incendiar o seu coração com tanta paixão pelo Evangelho, com tanta paixão por vidas. Ah, meu Deus, você está me entendendo? Sim, irmãos. A ignorância, ela pode ser esclarecida, mas a vaidade do saber, ela não considera quem não sabe. Não ignore quem não sabe. Preocupados com isso, nós começamos o CTM, porque nós não queremos irmãos na fila da bênção, sabendo que eles estão fazendo campanhas para ganhar coisas que ele já tem, que já é dele, só que ele não sabe porque ele não tem acesso para pegar. Ninguém disse para ele que já é dele. Oh, meu irmão, eu e você precisamos reconhecer a necessidade de trazer luz. E a minha oração é que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. A palavra iluminar vem da palavra esclarecer. Que Deus te use para deixar claro a vida de Cristo na vida das pessoas. Que Deus te use para trazer clareza sobre todo lugar que você estiver, seja numa empresa, seja num shopping, seja num restaurante. Toda vez que você acessar a nuvem, você deixe claro para todo mundo, você seja acessível para todo mundo, porque Jesus Cristo não é o seu Jesus, Ele é o Jesus de toda a terra. Ele quer salvar todos. Jesus quer tocar a todos, irmãos. Mas uma mente obstinada, sem fogo no coração, ela é orgulhosa e superficial. Uma mente obstinada, sem fogo no coração, ela é confiante demais para servir a ignorância. Ela é confiante demais, ela não consegue servir a ignorância. Tem pessoas que você não vai destravar. É uma coisa que eu tenho ouvido tanta gente falar na internet: compra meu curso que eu vou te destravar. Muita geração travada, irmão. Compra isso porque eu vou te destravar. Você vai me ouvir, eu vou te ativar. Irmão, Jesus vem fazendo isso desde a fundação do mundo. Pessoa que passa meia hora por dia com o Senhor, mas ela está destravada em todas as áreas da sua vida. Ela está cheia do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não precisa de pessoas capacitadas no mercado dos negócios. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você pode ter um profissional lá, você pode ter um psicólogo, você pode ter um técnico, um psicoterapeuta, você pode ter quantos métodos você fizer, você pode ter cursos acima de cursos, e aquela pessoa não pode te ajudar se você não entender quem você é. Eu conheço homens, irmãos, e mulheres que são capacitados por Deus para ativar outras pessoas, sim, mas eles ativam hoje, a pessoa desliga amanhã. Eles ligam hoje e ela desliga amanhã. Por quê? Porque ela está esperando que alguém fale na sua necessidade. Ela está esperando que alguém supra a sua necessidade. Alguém supra a sua necessidade. Às vezes a gente mostra um testemunho aqui no altar de uma pessoa que recebeu uma bênção. Recentemente nós levantamos uma oferta aqui para uma irmã pagar o seu plano de saúde para poder receber morfina. Irmão, você não sabe, eu fui bombardeado na internet de pessoas pedindo dinheiro.
Eu digo, não, não sou Bradesco não, é Mevan aqui. Não é Bradesco, não é Itaú. Por quê? Porque todo mundo precisa, e sabe de muitas coisas. Muita gente não precisa de dinheiro, ela precisa de um toque de Cristo. Ela precisa de um olhar afetivo da glória de Deus. Aquele olhar que olharam para Ele e foram iluminados, e seu rosto não ficou confundido. Sabe aquele olhar que lhe bate os olhos? Pedro negou 3 vezes, ele só passou e olhou. Ele não falou nada, ele disse: Pedro, seu miserável. Ele não disse: Pedro, seu traíra. Não, ele só passou. Depois de Pedro ter negado as 3 vezes, ele só passou e olhou para Pedro. Aquele olhar penetrou em Pedro. Oh meu Deus, se Judas tivesse visto esse olhar, ele não tinha se enforcado. Ele tinha corrido para a cruz e não corrido para os sacerdotes. Porque o olhar de Jesus vai fazer você correr para o lugar certo. Sim, irmãos, se Judas tivesse corrido para a cruz, ele tinha ouvido Jesus dizer: Pai, perdoa-os. Mas ele correu para a religião. A religião não pode te ajudar quando você se arrepende. Quando você se arrepende, a religião, ela vai colocar mais peso sobre você. Ela vai dizer que você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Amém? Mas se você correr para a cruz, as coisas velhas se passaram. Não quero ninguém mais. Sim, tudo se fez novo. Eu não quero nada mais. Ah, meu Deus, você está me entendendo, querido? Tu és o único. Tu és o único. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és o único. Senhor. Sim, sim. Por isso nosso maior desafio não é tentar imprimir nos outros a vida correta de Cristo, mas é desconstruir da minha mente aquilo que não é vida de Cristo. Irmãos, você pensa que o meu maior desafio é tentar imprimir nos outros a vida de Cristo? Não. O meu maior desafio como um pregador é me desvencilhar de tudo que não é vida de Cristo para mim, que o representa num púlpito. E eu vou falar com todas as letras. Se for para ser um pregador normal, eu prefiro ficar em casa. Se não for para transmitir vida, se for só para trazer informações, ainda que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, mas não é só de informações acerca de Deus que essa geração precisa. Essa geração precisa de um olhar profundo da glória de Deus, de um toque da glória de Deus, de um toque da glória de Deus. Por isso nessa noite não foi um bom dia você ter vindo aqui, porque Jesus está passando e vai olhar para você nessa noite e vai atrair você para o ministério, vai atrair você para Ele. Aí você vai dizer: não, mas eu sou empresário, eu não quero ser pastor. Mas você pode ser pastor numa empresa. Você pode ganhar almas para as pessoas lá. Você pode ter mais do que empregados. Você pode ter mais do que sócios. Você pode ter ovelhas, discípulos. Aleluia. Aí você diz: não, pastor, é que a minha empresa é empresa, aqui é igreja. Deixa eu te falar uma coisa: o que é mais espiritual para você, ser pastor ou ser empresário? Aí você vai dizer: claro, é ser pastor. E eu te digo: quem te deu essa empresa? Quem te deu esse negócio que você faz, que ganha dinheiro com ele? Quem te deu isso? Sabe o que é que torna as coisas espirituais na sua mão? É quem te entregou ela. De que fonte ela veio? Porque eu, Luiz Hermínio, pastor, eu conheço empresários que foi Deus que deu a empresa, e também conheço pastores que não foi Deus que deu a igreja. E aí, frequentarmos uma igreja, afirmar que temos uma conduta de ética sobre a vida de Jesus não é suficiente. Não, pastor, não, meu irmão. Eu poderia me satisfazer, Mateus, vim domingo aqui como pastor querido, pastor presidente, como pastor querido, pastor das ovelhinhas. As minhas ovelhinhas ouvem a minha voz. Eu poderia vir aqui e deixar você sentadinho aí todo domingo e prometer coisas todo domingo que nunca vão acontecer.
Mas não, 1000 vezes não. Só frequentar a igreja, só viver um conjunto de condutas, de ética, não é suficiente. Eu preciso encarnar a vida de Cristo. Eu preciso amar a Cristo, Cristo ressuscitado. Eu preciso transmitir vida para quem me ouve. Quem me ouve tem que querer o que eu carrego. Tem que querer. Quem me ouve não pode prestar mais para nada. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos enxergar Cristo. Você precisa enxergar Cristo com os teus olhos, não só com os olhos do Luiz Hermínio. Senão eu estou fazendo a mesma coisa que o povo fez com Moisés. Fala tu, Luiz Hermínio, e ouviremos. Mas não fale Deus, para que não morramos. E Deus está dizendo: eu quero falar com você dentro do seu coração. Eu quero te levantar com fogo, com glória, com poder. Luiz Hermínio é só alguém aqui que vem mexer a panela todo domingo. Nossa equipe só está mexendo a panela toda semana para você viver uma vida com Cristo. Jesus viveu algo tão sobrenatural, profundo, inovador, imparcial, concreto, vivo, que você não encontra isso na vida de outra pessoa, por mais admirável que ela seja. Eu tenho muitos amigos e muitos casais e amigos, muitos amigos admiráveis, mas nada equivalente à vida que Cristo me selou. Nada equivalente. Jesus é o meu modelo. Jesus nunca fez das suas habilidades uma causa particular, Jefferson. Jesus nunca fez das suas habilidades uma causa particular. Por isso que se você olhar para a mão de Judas, você vai ver moedas, porque para Judas o ministério era um negócio. Mas se você olhar para a mão de Jesus, você vai ver cicatrizes, porque para Jesus era pessoal. Ele veio para isso, ele veio para morrer, para ser pregado numa cruz. Jesus não fez uso das suas habilidades com fins particulares. Jesus não pediu nada para esse mundo, ele deu para esse mundo. Ele veio para dar para o mundo. Jesus estava muito feliz em falar as suas verdades para pessoas comuns. Jesus gastou toda a sua capacidade intelectual com pessoas comuns. Meu Deus, gastou a sua riqueza de intelecto com pessoas comuns. Meu Deus, até Judas estava no bando, na equipe. Jesus não tinha orgulho de influência. Ele usou tudo que tinha para uma coisa só: para garantir que todos pudessem ser tocados. Jesus deseja você. Como? Ele deseja você. Foi para isso que ele viveu como homem no nosso meio. E Jesus não buscou o favor dos homens, ele buscou o amor dos homens. Jesus não buscou o favor. Por isso, quando ele passava, as pessoas se sentiam amadas. E todo mundo que se sentia amado deixava tudo para o seguir. Deixava tudo para o seguir. Eu vou falar uma coisa para você. Quantas pessoas eu tenho ouvido por onde eu vou no mundo: pastor, o meu sonho é ir morar em Itajaí. E não é por causa do trabalho, não é por causa do Beto Carreiro, é por causa da igreja. Cara, como eu tenho ouvido isso por aí. Como eu tenho ouvido famílias falarem para mim nos corredores aqui da cafeteria: pastor, eu vim morar em Itajaí por causa da igreja. Que Deus nos guarde de decepcionar você. Que Deus nos guarde, que você suporte a nossa humanidade e as nossas falhas. Como um cobrador de imposto. Eu vou falar uma coisa: esse cobrador de imposto aqui, irmão, eles não se moviam repentinamente por emoções, não. Eles não tinham emoções repentinas, sabe? Não. Os cobradores de impostos, eles eram duros, porque eles tinham que cobrar, eles tinham metas para cumprir, eles tinham que prestar contas. Imagine, eles eram judeus trabalhando para romanos. Eles eram odiados dos dois lados.
O da direita odiava eles, o da esquerda também. Eles eram odiados pelos dois lados, porque eles eram de um lado a serviço do outro. Ao ponto dos fariseus dizer: por que o seu mestre come com pecadores e cobradores? Estavam no mesmo patamar de pecado. E esse cobrador de imposto, que não tinha habilidade repentina de se mover por emoções, deixou tudo e o seguiu. Ele deixou tudo e o seguiu. Nós negociamos com Deus, irmãos, tempo, negociamos recurso, negociamos vida. Pecadores à beira do mar deixaram tudo, deixaram um barco, deixaram rede, deixaram tudo e o seguiram um homem que eles só viram uma vez. Jesus passou, entrou na casa de Simão em Lucas capítulo 7, uma mulher foi em casa, correu, pegou um vaso de alabastro com nardo puro, entrou na casa de Simão, uma casa que nem era dela, se jogou nos pés dele, chorou, lavou com lágrimas, enxugou com os cabelos e derramou nardo puro nos seus pés, na sua cabeça. Eu não sei, alguns dizem que foi na cabeça, outros dizem que foi no pé, também não interessa. Interessa que ela estava lá, essa mulher, uma vez só. Jesus deixou claro: onde for pregado o evangelho, fala o que essa mulher fez, honre ela, honre ela. Ah, meu Deus, mulheres maduras que sem um pedido de ajuda, elas usavam os seus bens e o seu serviço para servir um homem que elas viram algumas vezes. E eu nem vou falar dos criminosos, dos adúlteros, dos corruptos, que se tornavam crianças na presença dele. Meu Deus, esse é o seu Jesus. Esse é o Jesus que você vem todos os dias quando acorda, ele está lá. Que você tem encontros todos os domingos aqui com seus irmãos, com a sua família da fé. Oh meu Deus, esse é o Jesus que você serve. Meu Deus, homens que viram seus erros e feridas sendo arrancados por um olhar gentil, por um toque de gentileza. Jesus viveu de uma maneira, irmãos, que todos enxergavam e viam ele, e descobriram que o amor era a única coisa que se valia a pena viver. Pelo que se valia a pena viver era o amor. Esse é o evangelho que eu quero viver, irmãos. É com esse evangelho que eu estou comprometido. É com o evangelho que eu estou comprometido, é esse. Então, o cristianismo verdadeiro para mim é a reprodução exata deste amor. Você já se perguntou o que é uma igreja cristã? É a igreja evangélica ou a católica? Não, eu estou falando de uma igreja cristã. Para mim, uma igreja cristã é uma confraria de homens e mulheres que estão buscando o mesmo amor. Falhos, incompletos, cheios de falta, mas todos queremos a mesma coisa. Todos queremos ser amados por Jesus. E todos queremos um toque de amor na nossa vida. Como é bom ser notado. Como é bom ser notado. Como é bom ser tocado. Como é bom, irmão, ser útil. Você se descobre quando você descobre Cristo. Quando você acha Cristo, você acha o significado da sua vida. Você vai parar de brigar com irmãos por coisas nada a ver. Você vai parar de discutir por coisas que não fazem sentido na sua vida. Oh meu Deus, é esse evangelho que eu vivo, ou que eu estou pelo menos tentando viver. O que é uma sociedade cristã, irmãos? É uma sociedade encharcada desse amor, que tudo que não for resolvido pelo amor, esquece, não vai ser resolvido. Como é que as pessoas vão resolver suas diferenças sem amor? Como é que as pessoas vão se submeter a assuntos concernente à vida sem amor? Por isso, meu irmão, o seu coração pode estar em pedaço aqui nessa reunião hoje. Eu não sei como você está, mas uma coisa eu sei:
O mundo não vai ficar esperando você colar o seu coração descolado, quebrado, destruído. O mundo não vai ficar esperando, o mundo está indo. Então não fica para trás chorando migalhas, não fica para trás. Eu sei que você tem todos os índices para ser alguém depressivo, por tudo que já passou na vida. Talvez você era para estar depressivo numa cama, por tudo que você já viveu, por todas as decepções que você já passou. Mas um dia, um toque gentil de Jesus passou na sua vida e mostrou que você é mais. Você é mais do que isso. Eu sei que você tem todos os indícios de alguém que deveria estar chorumingando, se sentindo rejeitado, mal amado. Eu sei que talvez desde o ventre da sua mãe, mas a Bíblia diz que a sua vida não começou no ventre da sua mãe. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ei, Ele só passou aquele dia, Mateus. Por isso, se você olha para Ele no Espírito, a carne fica para trás, irmão. E se você olhar para Ele no Espírito, você vai olhar para as pessoas no Espírito também. E antes de ver os defeitos dela, você verá as qualidades delas. E aí você vai ver como é fácil tocar pessoas, como é fácil amar pessoas. Seu coração pode estar em pedaços. Eu fosse você, entregava ele hoje para Cristo, porque só Ele pode te transformar. Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para você que não consegue se livrar de um vício. Eu vim para você que não consegue se libertar do medo, da culpa. Foi para você que eu vim. Amém? Eu vim para esses que querem mais do que fazer coisas certas. Porque tem gente que faz tudo certo, como aquele filho pródigo que fazia tudo certo. Estava disposto que seu irmão sofresse a pena. Aquele irmão leviano que roubou a herança, na realidade ele não roubou, ele recebeu. Quantas pessoas elas acham que por fazer tudo certo elas podem julgar as outras? Irmãos, Jesus se expõe. Um dia os discípulos estão brigando. Os discípulos estão ali brigando. Discípulos arrogantes, vaidosos, ambiciosos por posição, brigando. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem vai? Quem não vai? Jesus pega uma criança. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 11. Jesus põe uma criança no meio, olha para os discípulos e diz: quem não se tornar como essa criança, de maneira alguma poderá viver no reino, poderá entrar no reino. Jesus vivia curando no sábado para mostrar a prioridade do cristianismo. Jesus era favorável a tudo aquilo que era concreto, por isso que ele quebrou sistemas, passou por cima da arrogância, da vaidade, passou por cima de pessoas que achavam por fazer certo podiam condenar os outros, porque Jesus não ensinava por teoria, era por prática. A vida dele era uma vida prática. Por favor, se você errar na teoria, não pratique. Se você errar na prática, volte para a teoria. Jesus tocou sem nojo o leproso. Tocou sem nojo, sabe? Marcos 1:40, um leproso parou na frente dele e disse: mestre, se tu quiseres, tu podes me curar agora. Jesus disse: eu quero. Se ele só tivesse dito isso, o cara já era curado. Mas a Bíblia diz que ele foi lá e o tocou. Jesus tocou. Ele não só pregou para aquele homem, porque você pode esquecer um discurso eloquente, você pode esquecer o que você leu num livro, numa apostila, mas você jamais vai esquecer de um toque de Jesus na sua vida, de um olhar de Jesus para dentro do seu interior. Você jamais vai esquecer de uma experiência com Cristo, jamais.
Jamais. O método e instrução de Jesus sempre foi o mesmo: toques de amor, olhares gentios, e não discursos cansativos e repetitivos. A ideia de Cristo foi deixar imprimido no subconsciente dos discípulos um toque. Por isso ele botou uma criança e disse: aquele que não se tornar como essa criança. E eles ali discutindo. Aquele filho pródigo, o irmão mais velho discutindo. Ele: mas pai, esse aí fez isso, esse aí fez aquilo. O pai não pensa como os irmãos mais velhos. Ei, o pai não pensa como os irmãos mais velhos. Acorda. A justiça dos homens, ela escreve um curso sem afeto. A justiça insiste que o erro deve ser punido, e claro, eu concordo, deve ser punido. Mas sem afeto você só pune e não conserta. Sem amor você só pune. Não adianta você punir o erro. Filhos rebeldes se restaura com amor. Com amor, com toques de amor, não é com punição. Punição sem afeto não leva a pessoa a lugar nenhum. E certamente o que está sendo punido não será curado. E quem está punindo não será justo. Por quê, pastor? Porque a justiça convencional, ela não gera temor, ela gera medo. Porque a justiça convencional, ela trabalha com porções de justiça própria. Mas a justiça que vem de Cristo, por um amor, pelo afeto, guarde isso no seu coração. Jesus não veio condenar o homem, Jesus veio libertar o homem. Jesus veio salvar o homem. Eu tenho sempre um pé atrás com pessoas que só vivem condenando as outras, porque esse é o melhor lugar para esconder os seus pecados, é no pecado dos outros. Esse é o melhor lugar para esconder os seus problemas, é no problema dos outros. Ah, meu Deus. Diga para alguém que está do seu lado: você não pode ser o irmão mais velho. Não, esse irmão mais velho. E sabe de uma coisa? Esse irmão mais velho, ele representa o quê? Ele representa a forma habitual de comportamento da sociedade. Eles querem assim. Eles não têm dúvida do que tem que ser feito. Tem que punir, tem que enforcar, tem que matar. É melhor manter distância. Isso compromete a reputação. Ele está mais ofendido pelo senso de orgulho que ele tem do que deixar seu amor e a sua virtude fluir para tocar o seu irmão. E graças a Deus que quando seu irmão volta para casa, não é ele que estava na porteira. A minha oração é que fique na porta das igrejas sempre os mais misericordiosos. Para que quando vê alguém chegar, não fique dizendo: ó, voltou, ó. Isso aí também não sabe o que é da vida. Que pare de apontar o dedo para a vida dos outros. Pessoas que atribuem sua raiva ciumenta a uma ilusão de moralidade. Pessoas que têm discursos de moralidade, mas são ocas, podres por dentro. E esse tem sido o habitual procedimento da nossa sociedade. Sabe qual é o nosso problema, Fábio? Nós queremos identificar o joio. E quando a gente acha o joio, sabe o que é que a gente diz? Arranca! E Jesus disse: não, o joio tem que crescer junto. Não, na minha igreja não. Joio não cresce no Mevan. Não, tem que crescer. O joio cresce junto. Para quê? Para que você tenha capacidade de desenvolver amor, perseverança, paciência. Sem o joio, nós vimos o joio e já queremos arrancar. A gente quer uma segurança ambiental. E Jesus mostra aqui o quê? Jesus mostra que aquele filho mais velho
A única coisa que ele fazia era o certo. Como é que é? Ele só fazia certo, mas não tinha lugar nele para ajudar quem fazia errado. E se você só faz certo e se acha no direito de julgar quem faz errado, você está na mesma qualidade. Eu sei que essa parábola do filho pródigo está falando de Israel e dos gentios. O filho mais velho é Israel. Nós somos o filho mais novo, que comia com o porco, que estava aí adorando tudo quanto é Deus. E nós ainda vamos causar ciúme para o filho mais velho. O anel vai vir para nossa mão. O bezerro está sendo preparado. Aleluia. Esse dia eu falei para um pai, ele disse: pastor, meu filho está desviado. Eu digo: vai engordando o bezerro. Vai engordando o bezerro, meu filho. E quando você vir ele chegar, rasga todas as acusações, não deixa nele terminar a confissão, abraça e beija, toque ele com amor, e você terá seu filho de volta. Deixa eu te falar uma coisa séria. Eu chorei quando eu escrevi isso, irmãos. Eu vim chorando escrevendo isso para te falar hoje. Jesus me mostra aqui o que quaisquer que seja o pecado do filho arruinado, há um sentimento ainda no seu coração de amor pelo pai, que o filho mais velho não aparenta ter. E sabe por que o filho mais novo voltou para casa? Sabe por que ele voltou para casa? Porque ele não tinha mais aonde ir. Ele voltou para casa, sabe quando? Quando ele caiu em si. E quando ele caiu em si, de quem ele lembrou? Do irmão mais velho? Não, ele lembrou do pai. Ele lembrou do único que o amou. Por favor, tenha coragem de ser o único. Tenha coragem de ser o único a estender a mão. Tenha coragem de ser o único a amar de novo. Tenha coragem de ser o único a investir de novo. Tenha coragem de ser o único a trazer de volta. Tenha coragem! Por isso que os fariseus olhavam para a turma de Jesus e diziam: meu Deus, essa turma aí é perdida. Tem cobrador de imposto, tem pescador que não sabe nem ler. Tem mulheres prostitutas que se convertem e vão atrás deles. Essa turma é doida, esse povo é arruaceiro. Eles são arruaceiro. O irmão mais velho, ele quer que o pai tome uma atitude arrogante e severa. Mas o pai não pensa como pensa o irmão mais velho. O pai não ama como ama o irmão mais velho. O pai é a personificação de amor. Ele não faz pergunta, ele não critica, ele não impõe condições para o filho voltar. Na pressa do seu afeto, ele não deixa nem a confissão terminar. Cadê esses homens da igreja, irmãos? Cadê essas mulheres da igreja? Cadê os homens carregados de afeto e de compaixão? Cadê os homens e as mulheres que vão atrás? Cadê aqueles que vão atrás? Homens e mulheres carregados de afeto e de compaixão, que querem mais do que ser membros, que querem ser alguém que seja o único a amar de novo. E o filho agora, eu termino aqui. O filho agora está encostado no peito do seu pai na mesa, enquanto o filho respeitável permanece do lado de fora, na escuridão que ele mesmo criou com a sua justiça própria. Quantas pessoas você conhece assim, que estão em escuridão por causa da sua justiça própria? A escuridão é um espírito severo, irmão, de um temperamento, de uma personalidade vazia de amor. E todo homem que quer ser mais espiritual do que Deus, mais justo do que Deus, viverá nessa escuridão. Essa é a história considerada pelos fariseus uma história imoral. Sabia disso? Essa história do filho pródigo é considerada pelos fariseus uma história imoral.
E certamente ela vai ser considerada imoral também por toda pessoa que compartilha da mesma virtude, fria e mecânica, quase alienígena. Mas Jesus se antecipa à crítica dessas pessoas. Os fariseus foram para criticar a história. Jesus se antecipou dizendo: mais alegria há no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm sentimento nenhum de arrependimento. O céu sempre aprova histórias de arrependimento. Fica de pé comigo? Não, não fica não. Jesus passou aqui hoje e te viu, e olhou para você e disse: segue-me. Ele não está convidando você para seguir o Mevan, nem para seguir Luiz Hermínio. Ele está convidando para você seguir ele. O seu olhar gentil e amoroso te chamou, disse: segue-me. Eu tenho o poder de mudar a sua vida. Eu tenho o poder de mudar a sua dor, de tirar você dessa dor, dessa tristeza. Cadê as pessoas que querem seguir a Cristo, que querem entregar sua vida para Ele? Hoje é um bom dia para deixar tudo para trás e ter coragem de olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Eu não deixei você terminar a história, depois a gente conversa. Eu estava com tanta vontade de pregar isso. Cadê você que quer Jesus? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Tome coragem. Tenha coragem, talvez essa seja a maior decisão da sua vida. E com certeza será. Se você quer Jesus, vem aqui na frente, me deixa orar por você agora. Vem aqui agora. Do Acre. Você veio do Acre aceitar Jesus aqui. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Que Jesus te guarde, querido. Jesus te trouxe para cá para te salvar. Aleluia. Os meus olhos viram Chora calamar. a salvação. Glória a Deus, querido, pela sua vida. Vem cá, querida, vem aqui na frente. Luz para o mundo, Jesus vai mudar a sua vida, tá? Dá um abraço. esperança na Vai mudar a sua casa, vai mudar tua casa, virá alegria sobre ela, em nome de